para que a gente possa achar um viezinho aqui nela, para entrarmos no assunto predestinação. Existe? Não existe? Como é? O que é isso? Né? Lição de número 10. 5 perguntas que todo cristão precisa responder. Maravilha. No nosso texto básico, é algo que muitas vezes ouvimos em cultos fúnebres, destacando especialmente o versículo 38 e 39, pois que estou bem certo de que nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus. É verdade. Mas o conteúdo desse capítulo todo traz conforto para o povo de Deus. Quantos crentes têm achado nele fonte de consolação para a alma? E esse último trecho é um belo hino, celebrando nossa segurança em Cristo. Amém? Um irmão lê para nós o tópico seguinte. É muito importante na lição, essa é a lição de número 10. É muito importante que consideremos o contexto desse trecho, porque Paulo, logo no começo, faz uma referência à vista destas coisas. Quais são essas coisas? Não há dúvida que é uma referência às grandes convicções do versículo 28, estudadas na última lição. Paulo enfatiza que sabemos, mas você sabe, está lembrado, que Deus age a fim de que tudo contribua para o nosso bem? Nós somos aqueles que amam a Deus, chamados por Ele e predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Como é maravilhoso saber que o fato de amarmos a Deus é porque primeiramente Ele nos amou e deu seu Filho para nos salvar. A nossa salvação, do primeiro passo até o último, devemos ao propósito de Deus, que planejou tudo antes da fundação do mundo. Recebemos a Cristo, porque primeiro Ele nos recebeu e já havia planejado antes de o mundo existir. Como nossa mente infinita pode explicar isso? Aceitamos essa grande verdade pela fé. Paulo, então, no versículo 31, faz uma pergunta que é a base das 5 perguntas que se seguem. O que diremos, pois, diante destas coisas? O que podemos dizer a respeito de tudo, já preparado no capítulo 8 de Romanos? Paulo está tão maravilhado com a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que não tem mais palavras para expressar a grandeza deste amor. O outro irmão deu é o ponto 1 aqui. Ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos separou para si, então ninguém pode ser bem sucedido contra nós. Se o Deus Todo-Poderoso está operando a nosso favor, nenhum poder tem capacidade para frustrar seus planos. A construção grega é mais bem traduzida como: uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos inimigos temos contra nós? Vivemos num mundo incrédulo que nos odeia e acha que contra nós. No versículo 38, Paulo menciona os principados, anjos e demônios, tudo contra nós. Reconhecemos ser o pecado que habita em nós, o nosso grande adversário, junto com o príncipe das trevas. Mas o fato de Deus ser por nós, ninguém pode ser contra nós. Por Ele, quem nos predestinou, chamou, justificou, glorificou e vai nos guardar até ao fim. Quem pode ser contra nós? Não existe resposta para essa pergunta. Como Aristóteles enfatiza, mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está do nosso lado. Satanás pode tentar fazer o que quiser, mas está acorrentado. Quem tem coragem de lutar contra nós quando Deus está ao nosso lado, batalhando por nós? Nesses 2 pontos, nós já vimos 2 vezes a palavra
comentarista falando predestinou, que eles antes conheceu, ele também os predestinou, né? Ponto 2, vamos passar rapidinho para a gente ter preenchido a lição, rapidinho que dá para fazer isso, e nós entraremos no assunto. Por favor, ponto 2 para o outro. Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Será que Deus dará tudo o que desejamos? Será que Deus vai suprir todas as nossas necessidades? O que Deus tem feito por nós? Paulo aponta para a cruz como resposta: aquele que não poupou seu próprio filho. Que palavras maravilhosas! Elas imediatamente seriam lembradas por qualquer judeu que conhecia o Antigo Testamento, pois Deus as usou a respeito de Abraão, que não negou o próprio filho. Abraão provou sua total lealdade a Deus quando estava pronto a oferecer o próprio filho. Assim também Isaac demonstrou obediência quando estava pronto a ser imolado. Para essa analogia, Paulo está enfatizando o amor do pai e a obediência do filho. O que Deus tem feito por nós, em que estão nossas esperanças baseadas? Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. É interessante notar que o mesmo verbo entregar é usado em relação a Judas, aos sacerdotes e a Pilatos, que entregaram Jesus à morte. História comenta: Octavius Niso tinha toda a razão ao escrever: quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, nem judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Dará graciosamente. Essa palavra significa que Deus, pela sua infinita graça, nos dá Cristo e tudo que Ele representa: perdão, amor, alegria. Se Ele nos deu tudo isso quando éramos inimigos, então vai dar tudo o que precisamos agora que somos seus filhos. Será que Deus faria menos pelos seus filhos do que fez pelos seus inimigos? Uma vez que Deus já nos deu a maior das dádivas, acaso vai reter alguma de menor valor? Se Ele já entregou o mais alto preço, então não vai negar-se a pagar algo de preço menor. A incredulidade pergunta: porventura Ele dará? A fé pergunta: porventura Ele não dará? A cruz é a garantia de que Deus dará graciosamente tudo o que necessitamos. Oh, maravilha! Ponto 3. Ponto 3, rapidamente passamos, que mais uma vez vai entrar no assunto da predestinação. Rapidamente nós comentamos sobre tudo isso que estamos vendo. O contexto desse versículo é de um tribunal. O pecador está no banco dos réus, mas onde estão seus acusadores? De fato, ninguém pode comparecer, ninguém pode nos acusar, uma vez que Deus, nosso juiz, já nos declarou justo. É Jesus, nosso advogado. Já morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Não há dúvida de que pessoas ou fatos podem nos acusar. Nossa consciência tantas vezes nos acusa. O caluniador, o diabo, nunca cessa de nos acusar. Ele é chamado de acusador. E temos inimigos humanos que gostariam de achar uma falha em nós e nos acusam. Mas a graça de Deus, fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, e como tal fomos justificados, e todas as acusações contra nós caem por terra. Muito bem. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Ponto 4. Outro para ler para nós o ponto 4. Será que há alguém que pode condenar os eleitos? Ninguém pode nos condenar. Paulo dá 4 razões pelas quais o crente não pode ser condenado, mas considerado inculpável. 1. Amor de Cristo. Pela sua morte, Jesus pagou a nossa culpa pelos pecados que nos levariam à condenação merecida. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. A ressurreição de Cristo, ponto 2. Esse fato é um grande encorajamento para nós. Se ele não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. Terceiro ponto, a posição soberana de Cristo à direita de Deus. Temos um amigo que também é o juiz do tribunal. Ponto 4, a contínua intercessão de Cristo por nós. Que consolo saber que temos alguém nos céus intercedendo por nós. De fato, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se Cristo, a quem foi confiado todo julgamento, não julga o réu, mas intercede por ele, ninguém pode ter motivos válidos para condená-lo. Aleluia! Quem nos condenará? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O pecador está no tribunal. Quem pode acusar ele? Vamos lá, Satanás? Os demônios? Presidente da República? Vamos lá. O negócio começa aí. O assunto é esse aqui dentro. Que pode, para levar nós a um determinado ponto. Muito bem. Vou escolher você, pode? Augusto comete um adultério. Largou a mulher dele e vazou no braquiário, entrou na Praça do Relógio e meteu terror. Que pode nos separar do amor de Deus? Augusto agora chegou ao tribunal. E aí? A discussão é essa aqui. O fato de ele ter pecado, ir lá para a Praça do Relógio, ele ter tido na mulher, adulterado, pode separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A questão brota aí. Em cima desses textos, brota-se a predestinação, a doutrina da predestinação. Vamos lá, então. Como nós lemos um pouco, nós vamos daqui a pouco ver vários textos em que se embasa quem pensa assim, quem pensou e quem continua pensando. Quem não, nós vamos mostrar também uma lista de textos e dizer como nós pensamos. Beleza? Irmãos, a igreja é criada depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Isso é fato. No dia de Pentecostes, precisamente, na descida do Espírito Santo, é criado a igreja. Até então, era o judeu, o judaísmo. Agora é criado a igreja, um povo, vindo de gente de todos os lugares. Até então, até aquela época, tinha dois tipos de gente: os judeus e os gentios. Do gentio saiu um bocado de gente. Do judaísmo saiu um bocado de gente. Nós chamamos de converteu. E esse povo a Bíblia chama de igreja. Trocentos outros nomes. Corpo de Cristo. Noiva do Cordeiro. Tudo são nomes dados a esse povo. Muito bem. E eles vão crescendo. Foram crescendo em meio às lutas. Luta aqui, resistência ali, matam ali, penduram outro ali, tal.
A igreja é uma só. Por volta do ano 2012, começa-se um problema. A interferência do poder secular interfere no poder, na administração da igreja, e é criada então a igreja romana, a igreja de Roma. O bispo de Roma se declara líder dos demais. Isso gera uma briga, se divide em duas partes. Fica a igreja do Oriente, com capital em Constantinopla, e a igreja do Ocidente, capital Roma, com sede em Roma. Nesse período é instalado, que nós passamos a vida estudando. Quem passou pela escola, pelo menos na porta, vai saber, nós estudamos sobre um período chamado Idade Média. Idade Média. Na Idade Média, quem governou? O catolicismo, a igreja católica. Toda a igreja evangélica, que depois recebe o nome de evangélica, a igreja no mundo era uma só, com um líder só. E aí brota o chamado, não, eu sou pai, eu sei tudo, ó, eu sou o pai, o líder, o mando. Também chamado de papa no italiano, pai, papa, o líder, uma igreja só. Isso durou, enquanto durou a chamada Idade Média. Como as ideias católicas, modos de produção, nós estudamos isso demais, vocês se lembram, certo? Era um sistema chamado feudal. Lembra essa palavra? Ih, pastor, não entrar na minha cabeça para nada aqui. Sistema feudal. Enquanto durou a Idade Média, modos de produção era feudal. As castas eram chamadas de estamento. Já se entende, não preocupa com isso não. Eu estou falando que não, é meu dever falar. Estamento, classe estamentária. Quem era pobre tinha que continuar o quê? Pobre. É um estamento. Você nasceu dentro do meio dos pobres. Se você nasceu dentro dos nobres, a classe chamada nobreza, você era nobre. Outra classe que tinha o clero. Se você nasceu no clero, você era um clero e pronto. Não mudava uma classe para outra, salvo com alguns benefícios, com uma história toda. O cara comprava o direito, nós conhecemos isso o tempo todo. Então, a Igreja Católica administrou dentro do sistema feudal. A Igreja Católica disse o seguinte: é proibido o lucro, é um pecado o lucro, que eles deu o nome de ganância. A ganância era um dos pecados horroroso dentro desse sistema de governo. Já não chegar na predestinação, mas é importante que vocês entendam como viveu o mundo. O sistema feudal trabalhava em cima do que o pedaço de fazenda que eles chamavam de estamento. Vocês lembram disso aqui, ó? Certo? Muito bem. Então, esse era o tipo de vida. Você trabalhava, mas você podia ter lucro que era